Boa noite, gente. Eu agradeço o convite da UME, estar aqui com vocês nessa noite fria de Carazinho, mas bastante calorosa aqui dentro, do ponto de vista espiritual. Alguns rostos conhecidos, aqui a Denise, que é a nossa colega lá do Instituto Junguiano. Então, a ideia é a gente poder conversar um pouquinho hoje sobre um tema de máxima importância, não sei se já dá para ficar, né? Que é a arte de lidar com as emoções. Então, a minha proposta é trazer alguns conceitos. Se der tempo, a gente vai poder também ver alguma questão prática. E esse conceito a gente vai também, então, trazer a ótica da psicologia espírita da Joana de Ângeles, da psicologia acadêmica, a psicologia Jung, e de Kardec, obviamente, para a gente poder alicerçar esse nosso tema, né? E emoções, né, é algo que todos nós temos, né? Nós nos emocionamos a todo momento, e passado todo esse processo evolutivo, desde o homem lá da caverna até aqui, ainda é algo difícil de a gente lidar. Ou seja, aquele homem da caverna está presente dentro da gente, às vezes ele sai, né, em formas de reações intempestivas, como raiva, violência e outras emoções que nos perturbam o nosso sistema psíquico, causando muitas vezes estranheza e mal-estar na nossa dinâmica psicológica, né? Então, as emoções, elas representam, a gente pode dizer, forças da alma. Forças da alma que estão muito ligadas aos princípios arcaicos do espírito, naquilo que envolve nossa realidade mais fisiológica, mais natural. Então, a gente pode dizer que as emoções, elas fazem parte da natureza dentro de nós. Dessa natureza que compõe a nossa realidade universal. Natureza enquanto natureza animal, enquanto natureza que estabelece esse substrato onde a gente vai sentar nossa experiência espiritual. Tá? Então, as emoções, elas falam nossas paisagens internas. Né? As paisagens, como o poeta Fernando Pessoa, ele diz que tudo é paisagem. E de uma maneira, nós também, como espírito, a gente constrói uma paisagem psicológica, né? A nossa própria encarnação é um arranjo dentro de uma paisagem que é o contexto que a vida nos coloca. E isso, de uma maneira, também é retratado do ponto de vista interno, no nosso mundo individual. Nós temos paisagens internas. Nós temos estados de natureza internas, assim como a natureza tem seus estados e sistemas, como, por exemplo, as estações do ano. Também tem momentos da nossa vida de verão, de inverno, momentos onde os processos que envolvem choques de tensões, de forças, vão estar no ambiente, né? E assim também isso acontece dentro de nós. Por isso que é muito difícil lidar com as emoções. O Jung, né, ele vai dizer que, na teoria dos complexos, que geralmente os complexos são núcleos que a gente constrói como se fossem partes, subpersonalidades dentro da gente, outros eus, com uma carga emocional muito grande. E ele vai dizer que não é nós que temos o complexo que nos tem. Então isso vale para as emoções. Geralmente, quando elas afloram dentro da gente, elas são de tal intensidade que a gente não tem controle sobre elas, né? E aí que está o nosso desafio de como lidar com as emoções no nosso dia a dia, né? Porque ela desestabiliza e provoca várias reações. Então, já que essas emoções são estados de natureza dentro da gente, elas também elas respondem a certas leis,
e certas dinâmicas que fogem ao controle da nossa consciência egóica, do nosso ego. Então a gente vai ter que aprender a dialogar com essas emoções. Então, assim como tem momentos que num dia onde uma corrente de frente fria encontra uma corrente de frente quente, isso pode gerar uma tensão no ambiente, formando uma tempestade, um ciclone, nós também muitas vezes vamos estar sob tensões emocionais que invariavelmente vão buscar, mesmo que inconscientemente, sem a nossa vontade, sem o nosso controle, uma forma de descarregar essas tensões. E na natureza existe mecanismo para descarregar essas tensões, como os raios. As trovoadas são forma dessas tensões de forças serem descarregadas. Nós também, muitas vezes, uma tensão emocional, a gente descarrega isso na forma de raiva, na forma de estados emocionais, a pessoa começa a falar de maneira muito alta, intempestiva, ou seja, a gente não consegue manter essas emoções sob controle e nem devemos manter nesse controle, porque elas precisam ser escoadas. Assim como o rio vai escoando até o mar, essas emoções elas são ligadas àquilo que chama em psicologia numa carga de libido, de energia psíquica. E elas movimentam a nossa realidade e, por isso mesmo, elas precisam de serem mobilizadas numa dinâmica onde essas forças vão tanto tensionar como gerar possibilidades criativas e de realizações na nossa vida. Bem, então, aí a gente começa a fazer uma diferença entre emoções e sentimentos. Então, estou vendo que as emoções são mais ligadas a esse nível mais arcaico, primário da nossa natureza humana, e os sentimentos já é um processo que envolve uma aquisição muito mais recente da nossa evolução espiritual. Porque o sentimento tem a ver com a avaliação, o sentimento tem a ver com uma capacidade de conhecer o outro, de perceber a realidade e de valorar essa realidade. Então, o sentimento é sempre um processo onde a gente reconhece e valora. E as emoções não. As emoções já são, digamos assim, cegas, ou seja, já são muito mais no nível de um resultado, de um efeito provocado por essas operações mentais do espírito, do que propriamente por um processo onde elas, em si mesmas, têm uma lógica, uma consciência, um tipo de avaliação própria. Então, as emoções não avaliam, diferente do sentimento. As emoções são apenas forças que se movem a partir dessa dinâmica psicológica que envolve a nossa natureza humana. Então, na pergunta 907, Kardec pergunta aos espíritos: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E a resposta que os espíritos colocaram foi: não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso delas, que delas se faz, é que causa o mal. Então a gente tem a primeira ideia, essa relação das paixões com as emoções, estar apaixonado, enamorado, estar emocionalmente perturbado. Então as paixões têm a ver com esses estados emocionais, e por isso que a gente está trazendo aqui. E Joana de Ângeles também vai colocar algumas questões em relação a Lita, ficou muito pequeno, mas eu posso ler para vocês. A gente chama isso de forças arquetípicas. Arquetípica por quê? Porque são forças universais. Elas nos pertencem, mas não são determinadas por nós. Isso é uma coisa importante, gente. Quando Kant
ele vai começar a refletir sobre a relação sujeito-objeto, como é que se dá o conhecimento do sujeito com o objeto. Eu percebo aquele vaso ali. E ele vai dizer que para mim poder perceber aquele vaso, tem que haver uma equação interna, mental, de espaço entre o sujeito e o objeto. Se eu não conseguir estabelecer essa relação de espaço, eu não consigo perceber o objeto. E ele vai chamar essa capacidade de estabelecer essa equação de transcendental. Se pegar o transcendental em Kant, ele está falando disso. Que são operações mentais que nos constituem enquanto natureza, mas a gente não tem o controle delas. Ou seja, elas passam por nós, todo o processo cognitivo exige isso, mas é um processo natural. Assim como os instintos. Quando um pássaro, um bando de pássaro voa em V, com uma forma de cansar menos, quebrar o vento, e quando um cansa, o pássaro vai atrás, e eles não aprenderam matemática. Para dizer, que ângulo é o melhor ângulo para poder voar e assim enfrentar a corrente contrária do vento. Isso é uma lógica, é um conhecimento inato, que é dos instintos, que é o conhecimento das leis naturais, divinos, que quando o espírito não é, de alguma maneira, consciente de si mesmo, ele não atingiu-se igual de espírito, ele é movido por determinações próprias da vida, da natureza. Esses instintos são, então, é uma inteligência divina que Deus nos presenteia para ajudar essa evolução espiritual. E as emoções, de alguma maneira, elas também são forças naturais que movimentam as nossas cargas de energia psíquica. São forças da natureza que a gente tem que aprender a trabalhar, a controlar, a bem utilizar e de uma maneira, então, estar a serviço da nossa realidade espiritual. Então, Joana vai colocar a seguinte afirmação: que as emoções são que impossibilitadas de serem destruídas, olha só o que ela está colocando, por fazerem parte da natureza animal, foram canalizadas para as edificações de engrandecimento e de cultura, de solidariedade e de paz, de beleza e arte, de fé e de amor, descuplicando-lhes a potência, agora manipulada com sabedoria. Poucas vezes, porque na nossa vez a renda se perde nas emoções, resultando como verdadeiras bênçãos de que não pode prescindir a sociedade. Então, o que a Joana está colocando? Então, realmente as emoções, elas são de natureza animal, fazem parte, então, da nossa realidade, e que é um ganho que a gente traz das primeiras experiências arcaicas do espírito, onde a nossa natureza animal ainda era muito presente, como ainda é, e que agora, quando o homem ganha livre-arbítrio e ganha consciência, a gente tem que aprender a lidar com essas forças. E assim como o homem domesticou os animais para estar a serviço de nós, como os cavalos, os cachorros, que são de grande utilidade. Os cavalos, para até uma época da humanidade, eram nossos carros, eram nossas motos, eram as possibilidades de articular grandes distâncias, era uma força, a dínamos é a força para poder movimentar a terra junto com o gado, para sulcar a terra. Então esses animais, como forças da natureza, representou na sociedade humana um acréscimo civilizatório. Assim também os instintos e as emoções, gente. Elas são essas forças da natureza que, se bem utilizadas, são ricas para nossas experiências, impulsionando a nossa vida, como a Joana colocou, em favor da arte, da beleza, da cultura e assim por diante. Bem, então, ela vai dizer que as paixões
como estados, então, emocionais, são neutros, por ser da natureza. Então, eles não são nem bom nem ruim. Não tem emoção boa ou emoção ruim. São forças, né? Por exemplo, a gente chama, então, isso não de qualidade, de atributo. Então, as emoções são atributos do espírito, assim como a agressividade. A agressividade é um atributo do espírito, né? Agora, se eu usar mal essa agressividade, ela pode ter uma qualidade negativa, como no caso da violência. Daí, essa agressividade está despotencializada, está fora de contexto, está exagerada e se torna violência. Daí ela se torna negativa. Mas, por exemplo, um cirurgião, para ele cortar uma pessoa, ele tem que ter uma cota de agressividade. Porque se ele não tiver uma agressividade, ele não tem força e coragem para fazer uma incisão naquele indivíduo, né? Então essa agressividade é fundamental para a vida, para o trabalho daquele profissional. Então a gente está falando de atributos, de forças naturais que são neutras em si mesmo. E a qualidade vai depender das relações, da intensidade e do contexto que essas forças então vão responder nos diversos momentos da nossa existência, né? Então, o que ela coloca assim? A tudo envolvendo, ou seja, em tudo que a gente faz, vai ter uma cota de emoção, porque essa emoção representa carga de libido e de energia, e sem energia a gente não vive. Sem energia a gente está deprimido, né? Quando a gente está deprimido, a energia vai embora, as emoções vão embora, ou fica uma emoção negativa, né? Como no caso do negativismo, da falta de força de vontade de viver, do pessimismo, da indolência, assim por diante. Então, em tudo, as emoções vão estar presentes na nossa vida, né? Todavia, maleável e receptiva, altera a sua constituição de acordo com os elementos mentais que a interpenetram. Então, essa emoção, ela nunca vem isolada. Ela sempre vem como uma resposta e uma interação aos processos mentais do espírito, ligado à sua cognição, ou seja, ao seu pensamento, ligado à sua direção, que é essa vontade, e ligado à sua intensidade, que é o sentimento. Tem três forças que regem o espírito: o sentimento, o pensamento e a vontade. E as emoções vão estar, de uma maneira penetradas, perpetuando em todos esses canais que envolvem a nossa estrutura física, tá? Então, isso vai chamar de psiquificação da libido e do instinto. Porque isso que a gente chama de instinto, quando ele se expressa em comportamento, não é um instinto puro, gente. Porque o instinto puro é um mistério. Eu agi por instinto. Não, isso não existe. Tu nunca age por instinto. Existe uma força instintiva? Existe. Ela é uma força que direciona a nossa vida, assim como a intuição. Mas, enquanto manifestação, ela já foi trabalhada pelo espírito. Ela nunca é pura, porque a força instintiva pura, ela é uma força natural, dada por Deus, esse atributo divino, que organiza a nossa vida humana, a nossa vida animal. Então os animais são regidos por instintos. Então quando eles têm fome, eles caçam. Quando um animal está no cio, eles procriam. Diferente de nós humanos, que comemos quando não temos fome, né? E sentimos fome sem estar precisando do alimento. Então a gente enlouquece nosso instinto. O instinto, que era um processo natural, reguladinho, né? Com o nosso psiquismo, a gente vai interagindo com ele, isso que a gente chama de psiquificação do instinto. Então o nosso comportamento dito instintivo já é uma elaboração do instinto e das emoções.
Então, eu sou muito instintiva, a gente culpa o instinto, né? Não é instinto, culpado. Que se a gente fosse regido pelo instinto, a gente ia comer só quando tivesse fome, ia fazer sexo só quando tivesse alguém em si, e assim por diante. E na verdade, a gente é cultura também, né? Não é só natureza animal, a gente é cultura, e a cultura nos incentiva a superar a nossa natureza, como seres espirituais que somos, né? Então, a gente vai psiquificando o instinto e vai mobilizando suas forças de acordo com aquilo que a gente chama de escolher de subjetividade. Então, o espírito, quando começa a pensar por ele mesmo, tendo livre-arbítrio, tendo valores, começando a construir referências, tanto externas como internas, imagem dele mesmo, experiências que marcam ele, que já vão dar, de uma maneira, conceitos e estados emocionais que criam verdades internas. Então ele começa a ter subjetividade, ou seja, uma compreensão minha, subjetiva e não objetiva da realidade. E essa subjetividade move a nossa realidade psicológica, né? Tanto é que as coisas são subjetivas, o que é prazer para um não é prazer para o outro, né? Eu tinha uma amiga que gostava de mel com maionese, né? Eu acho horrível, mas ela adora isso, né? A palavra dela tem gente que gosta do vermelho, tem gente que gosta do azul. Então a gente começa a ter essa questão que é subjetiva, que é a nossa própria forma de se relacionar com o mundo, de perceber a realidade e de valorar essa realidade. Tá certo, gente? Então, o que acontece com as emoções? As emoções vão estar dependendo da nossa subjetividade e de conceitos e marcas da experiência que a gente vai gravando ao longo das nossas encarnações e ao longo da nossa caminhada, então, evolutiva. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar uma emoção para ficar claro. O medo. O medo não é um sentimento. O medo é uma emoção. A emoção mais básica da natureza. Que é uma emoção lá que está ligada ao instinto de preservação dos animais. E a Joana de Ângeles, num dos livros dela, falou assim que o medo foi a primeira experiência que o animal tem para começar a gerar consciência, despertar consciência e se tornar um espírito. Porque a gente vem lá do mineral, com uma moda que vai sair do Criador, e vai se constituindo até se tornar um espírito. A gente chega a ser, quando a gente se torna espírito, tem consciência, a nossa inteligência, então a gente vai ter livre-arbítrio, vontade própria, né? Então, esse medo nos constitui lá no início da nossa experiência animal, e é o primeiro lampejo para despertar a nossa consciência. E é então um dos impulsos mais primários e mais básicos da nossa existência e mais difícil de lidar. Mas é uma emoção, gente, não é um sentimento. Então, quando é que vem o medo? Ele vem articulado, como eu falei para vocês, a partir da nossa mente, dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos conceitos subjetivos. Então, qual é o sentimento que pode gerar o medo? Sentimento de ameaça. Ou seja, eu posso ter um sentimento de me sentir vulnerável. Isso é sentimento, isso já não é mais emoção. E por me sentir vulnerável, eu faço uma associação arcaica com aquele animalzinho que eu fui lá, que está no meu inconsciente, e que eu me sinto ameaçado, então, por estar vulnerável, e o medo como uma defesa a essa ameaça, e ela vem com uma emoção básica do meu ser, né? Mas por trás do medo tem então um conceito, tem uma fantasia, tem um sentimento. E são esses sentimentos, essas fantasias que articulam nossas emoções. Então a gente não sente medo de graça, né? A gente sente medo porque alguma coisa provocou esse medo. Quando a gente fala que esse medo ele é real, então a gente chama de medo.
né? Ou seja, se vem de repente a notícia de um terremoto nesse momento aqui em Carazinho e começa tudo a tremer, a gente vai ter medo de morrer. É óbvio que não tiver medo de morrer, tem alguma coisa errada, né? A gente vai tentar sair aqui, eu vou ficar desesperado, não vai lidar de maneira diferente, né? Mas todos vão sentir um medo com uma reação à nossa integridade física, porque isso é básico para te manter na nossa vida. Se a gente não sentir medo, a gente se põe em perigo, né? E não respeita certas condições de ameaça que são importantes. Assim, se eu não sinto dor, né? Então eu vou me cortar e posso morrer porque não vou perceber que eu me cortei, vou me esvaziar em sangue, porque a dor é um elemento que me dá um sinal de que alguma coisa está errada comigo. Então, o medo vai ser essa reação. Quando esse medo não é objetivo, ele é subjetivo, ele é provocado por fantasias internas, conceitos equivocados, neuróticos ou não, a gente chama de ansiedade. Então, a ansiedade nada mais é do que o medo, né? E a gente está numa sociedade extremamente ansiosa, né? Estressante, estressora. Então, esse medo, né, ele é sempre uma resposta, gente. Então, quanto mais eu me sentir vulnerável, ameaçado, mais medo eu vou ter, né? Por consequência. Então, esse estado emocional vai estar sempre articulado com essas fantasias e essas construções internas que eu realizo dentro de mim, sejam elas conscientes ou inconscientes, porque muitas dessas coisas que passam por nós, essas condições, a gente não tem como controlar e não tem consciência delas. Então a gente está vendo que as emoções são reações afetivas, são carregadas de afeto, tá? Momentâneas, manifestantes por diversas perturbações, sobretudo de ordem neurovegetativa. Então, eu quero dizer para você que toda vez que a gente tem emoção, a gente está tocando no nível fisiológico da nossa existência. Toda emoção vai se refletir no nosso corpo. Não tem como ser diferente. Tá? O nosso corpo vai ter uma resposta que corresponde à emoção da gente. Essas duas coisas, corpo e emoção, estão sempre interligadas. Não tem como a gente separar disso, gente. Então, toda emoção vai ter um efeito benéfico ou negativo na nossa saúde corporal. Então, vai ter emoções que vão nos adoecer e vai ter emoções que vão gerar bem-estar, que vão gerar equilíbrio e saúde. Porque as emoções, diferente dos sentimentos, elas estão muito junto dos processos neurovegetativos. Então, ela sempre vai ter uma dimensão fisiológica, diferente do sentimento. Então, retomando essa relação do sentimento com as emoções, o sentimento é um tipo de razão, assim como o pensamento. A gente tem então a cognição, que é a forma de refletir, de pensar pela cabeça, e a gente tem o sentimento, que é a forma de refletir, de pensar com o coração. Mas tanto o pensamento como o sentimento, eles são processos racionais. Tá? Porque tanto o pensamento como o sentimento, eles fazem juízo de valor. Juízo de valor. Por exemplo, o pensamento certo ou errado. No meu pensamento, eu cheguei à conclusão que isso é errado, ou que isso é certo. O sentimento também. Eu posso sentir que aquilo é certo ou errado. Ou o sentimento me dizer alguma coisa que é agradável ou desagradável. Boa ou ruim. Então, tanto o sentimento como o pensamento são formas de a gente apreender a realidade, se relacionar com ela, discriminar a realidade, conhecer a realidade e julgar aquela realidade, ou seja, valorar aquela realidade. Enquanto que as emoções não. As emoções são respostas a isso.
e que sempre vai ter uma reação nesse nível fisiológico. Então, enquanto que os processos mentais, cognitivos, mais elaborados, estão no córtex cerebral, as emoções são ligadas no cérebro mais antigo, ligado à nossa natureza mais animal. E uma coisa muitas vezes não responde à outra, né? Então, muitas vezes as emoções estão condicionadas a processos mais arcaicos e mais infantis também na nossa vida psicológica. E por isso que às vezes eles não respondem aos nossos processos conscientes. Eu estou aqui falando para vocês, né? E de repente, digamos que eu tenho fobia por barata. De repente passa uma baratinha aqui, tranquilinha, numa boa, e eu começo a ficar todo errado, né? E ficar em pânico, e ter uma reação emocional exagerada. Conscientemente, né? Eu estou aqui falando uma palestra, meu Deus, Gelson, te segura, que vergonha, né? Uma baratinha, tu é mais forte do que ela. Tu olha o tamanho dela, o teu tamanho, né? Ela nem sabe que tu existe. Eu posso fazer todo esse trabalho consciente e racionalizar isso, e mesmo assim, isso não evitar que eu tenha o medo da barata, a ponto de perder talvez o controle e não poder mais dar palestra aqui, né? Porque essas emoções às vezes nos pegam de tal maneira que a gente é atropelado por eles, né? E alguém diz, puxa, o cara vem lá de Porto Alegre, psicólogo, aí tem um chilico de uma barata, né? O pessoal fica, né? Mas é assim, essas emoções acabam muitas vezes nos provocando esses estados onde esses processos mais arcaicos da nossa existência vêm. Então, se eu vou fazer uma terapia para me curar da barata, né? Eu posso tentar fazer uma relação amigável com a barata nas técnicas cognitivo-comportamental, né? Então tá, já igual hoje, amanhã tu vai visitar uma barata, tu vai só olhar que ela existe, outro dia tu vai convidar ela para jantar contigo, outro dia tu vai passear com ela, outra vez tu vai pegar ela como amiguinha, como um animal de estimação, para tu poder ir se acostumando e ver que ela não é ameaçadora. Esses processos podem ser interessantes, mas são processos que ajudam, mas não necessariamente solucionam o problema que envolve a minha relação com a barata, porque se eu não entender o que representa a barata simbolicamente para mim, e qual é a fantasia que está ligada àquela imagem da barata, eu vou ter dificuldade de lidar com isso. É interessante como a nossa fantasia, né, gente, ela nos pega independente da nossa vontade. Por exemplo, se aparece uma manchinha no meu corpo, eu começo a fazer uma fantasia, será que não é câncer? Será que não é um tumor? A primeira coisa que vem são coisas negativas. Por que eu tenho que fazer essa fantasia, né? Porque eu não posso pensar que é um desenho maravilhoso da minha velhice, né? Que está marcando a minha existência e assim por diante. Então, a gente tende as fantasias que são despertadas, elas também estão ligadas a esses elementos da experiência da gente, e que de uma maneira vão trazer então as emoções correspondentes. Isso na psicologia chama de marcas emocionais. Então aquilo que nos marca e carrega emocionalmente tem que se tornar uma verdade psicológica dentro da gente. E com uma correspondência emocional ao valor que aquela experiência teve quando aquilo me marcou, né? Por exemplo, não sei aqui em Carazinho, eu espero que não, mas lá em Porto Alegre a gente é assaltado quase toda semana, é tão terrível, né? Mas quando a gente é assaltado, a gente fica meio paranoico depois na primeira semana, né? Tudo parece que tem cara de assaltante, né? A gente fica assim, qualquer barulhinho a gente fica meio que super vigil, né? Se defendendo de tudo, ansioso, quando sai de casa fica um pouco temeroso. Por quê? Porque a gente está associando a tua saída de casa àquela experiência negativa que tu teve. Então tu não conseguiu desgrudar as experiências novas da tua vida daquela experiência do passado. E aí tu traz o passado com aquele valor emocional
que tu viveu para o presente. E aí aquilo tem força suficiente para suplantar a realidade que tu está vivendo. Ou seja, tu não te dá uma chance e fica prisioneira daquela imagem carregada de emoção que foi tão forte para ti, porque te desarticulou, tu não elaborou ela ainda, que tu tem receio de confrontar aquilo de novo. E aí, por medo de confrontar, tu vai potencializando aquilo e alimentando mais aquela fantasia e gerando mais emoções, né, em relação àquela fantasia, a ponto de que uma barata pode descompensar e me levar a ter um surto psicótico. Então, o que a gente pode dizer, então, que ninguém pode bloquear as emoções. Então, como é que a gente lida com as emoções? Se o córtex não faz relação com as regiões mais arcaicas, né? E tanto é que as compulsões são tão difíceis para a gente resolver, a compulsão a comida, a compulsão a alguma dependência de droga, a compulsão sexual, né? Porque são compulsões que têm uma carga emocional tão grande que, apesar de todos os esforços, aquilo é maior do que eu, parece, porque aquilo não cabe em mim. Então, o que a gente vê? Que as emoções, elas não podem serem bloqueadas, porque são parte da nossa vida animal, como a Joana coloca. Então, se a gente se deixar levar pelas emoções, a gente pode estar reforçando elas. E aquilo a gente vai criar um círculo vicioso, porque aquelas emoções vão alimentar a fantasia, que está lá inconsciente. A fantasia vai gerar mais aquelas emoções e vou ficar preso naquele estado emocional. Por exemplo, como eu falei da compulsão, na compulsão alimentar. Eu estou triste, eu comi um pouquinho. Me deu uma saciedade, um bem-estar, eu preenchi aquele vazio, que não é o vazio do alimento, mas é o vazio do afeto, no doce, por exemplo. Daí, como eu não tenho como lidar com a frustração, de lidar com a minha dor, com a minha carência, com as minhas frustrações emocionais, e ali está pertinho, é mais fácil comprar um quindim do que ter um namorado, então eu vou lá e compro um quindim, né? E aí aquilo alimenta emocionalmente a minha vida. Por leves segundos, dá uma sensação ilusória, só que não preenche, eu continuo carente, né? E aí, mas a minha mente vai associando uma coisa a outra. Daí não basta um quindim, daí tem que ser um quindim, né, um bolo, depende de um bolo, um quindim, um chocolate. Quando eu ver, estou empurrado de doce e continuo carente, né? Mas eu associo uma coisa a outra. E por associar, eu começo a ficar dependente daquela experiência e emocionalmente ligado a ela. E aí quando eu vou, estou numa compulsão alimentar e não consigo sair disso, né? Por quê? Porque eu fui subjetivando, fui construindo uma realidade, uma verdade para mim, que é neurótica, que ela não é construtiva, que ela não é benéfica, mas da qual eu fiquei prisioneiro dela, né? E quando eu vejo, eu estou num comportamento autodestrutivo. De repente estou matando por um quindim, né? Porque eu estou tão preso a essa experiência que eu não consigo viver sem o quindim. Daí não é mais só do namorado, é do quindim também. E quando vê, a minha vida é prisioneira dos ovos com açúcar. Né? Então, a gente vai ver como a gente vai criando de uma maneira esse processo. Mas eu não posso bloquear essas emoções. O que eu faço? Eu me aprisiono, me acorrento dentro de casa para não ter que correr para o quindim, né? Porque não vai adiantar, né? Então eu não posso bloquear as emoções, mas não posso me deixar também levar por elas, que é passar lá na padaria e comprar o quindim. Então eu vou ter que fazer um trabalho de escoar essas emoções. O trabalho com as emoções é um trabalho de dar expressão a elas. Então, a primeira forma de a gente começar a lidar com as emoções é reconhecer que elas existem. Isso é fundamental. Se a gente não reconhece nossas emoções, a gente não sabe lidar com elas. Então, essa tomada de consciência, que emoções estão me mobilizando, é a primeira condição essencial. A segunda
condição para lidar com as nossas emoções é dar uma expressão para elas. Porque se eu não olhar para elas, não reconhecer e não levar a sério, elas me derrubam. Aquilo que não dá para entrar pela porta da frente, entra pela porta dos fundos. Né? Então, a gente diz em psicologia, a gente teme o que mais deseja e deseja o que mais teme. Então, aquilo que a gente teme também provoca curiosidade e desejo. Então, né, por isso que a gente não pode negar nossas emoções. Né? Então, a gente tem que começar a reconhecer. Se a gente não entende elas ainda, vamos canalizar elas. Né? Mesmo que esteja ainda de maneira atrapalhada, mas já é um processo de começar a se relacionar com isso. Em vez de bater no meu filho, no acesso de raiva, eu destruo o vidro da minha casa, lá pego, né, o vaso da minha esposa, depois eu compro um vaso dela, mas também não bato no meu filho, né? Não é a melhor solução, né, gente? Mas eu já estou dando uma expressão que eu consigo, pelo menos, evitar um processo mais instrutivo para um processo onde eu descarrego de maneira ainda patológica, mas um pouquinho mais adequada. Mas se eu conseguir entender o que desperta essa emoção, então duas coisas que eu tenho que fazer. Se eu conseguir dar um espaço de expressão para essa emoção mais adequado, ela vai pegando um caminho natural, de cura natural. Porque expressar aquilo que a gente tem dentro da gente é uma forma de cura. Tanto é que no Evangelho de São Tomé, tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz o seguinte: se aquilo que existe em ti, tu manifestares, o que existe em ti e tu manifestar te salvará. Se aquilo que existe em ti tu não manifestar, aquilo que não manifestar existe em ti te matará. Então, tanto aquilo que te mata como aquilo que te salva é a mesma coisa. Se tu não expressa as tuas emoções, elas te matam. Tu faz um câncer, tu faz uma artrite reumatoide, porque todas as doenças são psicossomáticas, têm fundo emocional, todas as sensações. Algumas mais evidentes, como o câncer, como as artrites, os reumatismos, e as doenças de pele, e assim por diante. São doenças muito claramente emocionais. Tem pesquisas, por exemplo, muito sérias, que mostram que os tumores geralmente aparecem 1 ano após uma perda significativa de um luto, ou uma perda de emprego, ou uma separação. Então, a gente vê que essas emoções, elas têm uma carga mobilizadora muito grande, que vai ter um efeito que elas vão ter que escoar para algum lugar. Se a gente não escoa, porque as vibrações espirituais, gente, elas vão se densificando. Nossa mente espiritual, ela está gerando vida a todo momento. O espírito nunca deixa de pensar. E a mente vibrando, ela está produzindo para o bem e para o mal. E essas emoções se agregam como forças que orbitam em termos de um tema, né? Os complexos psicológicos são isso. São temas da nossa vida, o complexo de inferioridade. É um tema da minha imagem, carregada de emoções de toda a minha imagem, que vai dar a noção de meu eu. E se eu só me sinto um eu inferior, eu vou ter um complexo de inferioridade. E as emoções que acompanham esse meu complexo. Então, essas vibrações, que são essas verdades que a gente vai criando, vão tendo que escoar. De duas maneiras. Ou tu escoa para cima, ou tu escoa para baixo. Então o corpo, ele acaba sendo uma ancoragem. Assim como o duplo etérico com o perispírito junto com o espírito. Eles funcionam como um amortecedor para essas cargas emocionais. Né? Então, por isso que muitas vezes, e tudo que são experiências do passado, seja dessa vida ou de outra vida, tem que ser drenado. Tem que vir para fora. Vem para fora de várias maneiras. Ou através da caridade, do trabalho amoroso, de uma consciência que traz luz e amor, e aí limpa, e a sombra vai indo embora, ou através do corpo, através das doenças, da dor, do sofrimento, que é uma outra forma de escoar. Então as emoções, como elas não podem ser bloqueadas, elas têm que ser trabalhadas e canalizadas. Então, uma forma é da expressão das nossas emoções.
Eu não entendo por que eu sinto ainda essa emoção. Mas se eu conseguir pintar, escrever, deixar essa emoção se manifestar, eu começo a fazer um diálogo criativo e autocurador. Pesquisas, por exemplo, que fizeram, mostraram que os adolescentes, quando estão para fazer o vestibular, claro, o nível de ansiedade vai lá em cima, porque tem aquela expectativa, vou passar, não vou passar, né? Tem todo aquele medo, o que meu pai investiu em mim, como é que vai ficar. Então, tem toda aquela ansiedade para o vestibular. Daí, os pesquisadores deram papéis para os adolescentes alguns minutos antes da prova de vestibular. E aqueles adolescentes que escreveram o que estavam sentindo, conseguiram ter muito mais calma para enfrentar a prova do que aqueles que não escreveram o seu sentimento. Então você vê que só o fato de expressar o sentimento, eu estou ansioso, eu estou triste, estou com medo, sabe o que vai acontecer comigo? Foi uma forma de despotencializar a carga emocional. Então essa carga emocional ela tem que ser escoada. Então a gente tem que ter reservar um trabalho de cultivar nossa alma, de começar a trazer um processo de reconhecer as emoções e dar lugar para elas na nossa vida. Né? Às vezes a jardinagem, às vezes a pintura, às vezes a própria fantasia, né? Então isso é um segundo momento. O primeiro momento é reconhecer. O segundo momento é dar expressão às emoções de maneira adequada. O terceiro momento é reconhecer qual é a fantasia que move aquela emoção. Entender esse processo mental que envolve o pensamento e o sentimento que está por trás daquele estado emocional. Porque todo estado emocional tem uma fantasia por trás. E se eu não entender essa fantasia, eu não vou entender o mecanismo que desperta aquela emoção. Né? Não vou entender. Eu e minha esposa, a gente estava conversando agora na viagem sobre um filme que ela assistiu, de uma mulher que chega o marido para ela e avisa que quer se separar dela. E ela fica abalada, mas tenta compreender e tenta dizer assim que deu uma chance para o casamento, porque ela acredita no afeto entre eles, e assim vai, ela faz uma série de razoabilidades para ele poder ficar casado, mas ele diz que não quer, que ele quer ir embora, e até ia estar se segurando nas tamancas, como se diz aqui no interior. Mas ela descobre que a pessoa da qual ela é envolvida é a colega de trabalho dela, da qual ela apresentou para o trabalho e que conheceu o esposo dela através dela, é amiga dela. Então ela tem um colapso mesmo, emocional, fica com muita raiva da ex-amiga, da amiga, do esposo. Elas trabalham junto no mesmo local, então imagina o quanto isso é terrível para ela. E para gravar um pouquinho, depois de alguns dias, ela recebe a notícia que vai ser despedida. Porque ela está muito tempo lá na empresa, está muito acomodada, então ela perde o marido e perde o emprego. Né? E a outra reina absoluta no trabalho e com o marido dela. Então isso gera, claro, um colapso nervoso da mulher, entre raivas, comidas, imputações, diálogos, né? Briga com a outra provoca ela ainda, né? E acho que é aquele estado emocional. Por quê? Porque existe uma fantasia ali, uma representação, né? Uma representação mental que ela fez do casamento dela e do marido dela. Mas ela não sabe disso. Ela não sabe disso porque o mundo dela é aquilo. Até que ela começa a sair, porque ela está sem emprego, ela faz uma viagem para Paris, para fazer compra com a amiga, começa a conhecer outras coisas que ela não conhecia na vida, e começa a ter uma outra representação da vida, diferente daquela que ela estava casada. Ela vê que aquilo que ela está vivendo até é mais interessante que aquela vida de casada que ela tinha. E que o marido, que parecia um príncipe, está começando a virar sapo. Né? E aí, até que
ela reencontra um colega do primário e começa a ver que tem outros homens também, com qualidades e características diferentes, e o mundo dela se abre até que a relação do cara entra em colapso depois de 6 meses, né? Porque a outra era bonitinha, saradinha, mas não era inteligente, não era companheira, e aí perdeu o encanto, e ele tenta voltar para ela, diz, tu é minha companheira, tu conversava comigo, agora eu vejo que tu era a pessoa mais certa, e eu estou agora em crise, não quero ficar com a outra não quer ter filho, a outra que só quer gastar meu dinheiro, tal. E só que ela já mudou a representação mental, agora eu não quero, agora eu conheci o que é a vida. E agora para mim voltar a fazer uma tortura, mas antes ela tinha tido emocionalmente alterada, tá vendo? Então, como mudou a emoção? Antes ela queria morrer com a separação, né? E o marido era tudo para ela. Agora ela não quer mais voltar para o marido. Mudou, e agora ela fala com o cara, não sente nem frio na barriga, nem raiva, nem encanto. Passou a emoção. Então você vê assim que, na medida que eu mudo a representação que eu tenho da realidade, a emoção muda também, gente. Então sempre é uma correspondência. Então não é a emoção que vai mudar. Não é eu controlando a emoção ou querendo transformar a emoção. O que muda é a fantasia e a representação que eu tenho em relação àquela realidade que provoca aquela emoção. Então se eu me sinto pequenininho, eu posso me sentir ter medo da vida. Agora se eu me sentir mais capaz e mais confiante, eu não vou ter mais medo da vida. Aquela figura de autoridade que antes me assustava, se eu conhecer ela, se ela tem uma outra representação para mim, eu não vou ter mais receio dela. Então o que mudou ali? Não é a emoção o trabalho não foi em cima direto das emoções, foi em cima das representações mentais, das fantasias que estavam ligadas na minha relação com aquele sujeito, com aquela experiência, com aquela situação. E a emoção ela vai junto, né? E por isso que muitas vezes algo que é extremamente encantador em um dado momento depois perde a graça. Algo que em alguma fase da nossa vida gera emoções interessantes, e outras vezes não gera emoções interessantes. Então se a gente conseguir vincular nossa mente e fazer conexões profundas com a nossa essência, que é o nosso self, nossa centelha divina também dentro de nós, e ter um sentido na vida, através dos ideais que a própria doutrina nos coloca, a gente vai estabelecer relações subjetivas positivas. Daí como você ter um estado emocional de bem-estar, de alegria, de sentido. Então, quando a gente tem uma depressão, por exemplo, e as emoções vão embora, diz que a alma foi embora, a alma fugiu, não está mais, só está o corpo, né? Então, o que aconteceu que a alma foi embora, né? Tem vários mecanismos que gerou esse sintoma que a gente está chamando de depressão. Então, a gente tem que entender por que eu não tenho mais graça de viver, porque pode ser um processo profundo da alma, uma crise mais profunda, pode ser um processo de amadurecimento, pode ser um processo de uma frustração que tem que ser trabalhada, pode ser várias questões, mas é interessante eu entender não só da emoção, porque eu estou triste, que eu estou sem motivação, eu tenho que entender justamente tanto os mecanismos que estão por trás e para onde está expondo aquela libido, aquela energia ela não foi embora, ela está em algum lugar, parece que não tem mais energia, mas isso é uma mentira, isso é uma impressão falsa, a gente está em algum lugar que eu não tenho acesso a ela. E se ela não for trabalhada, essa energia pode ir para o corpo, pode fazer um câncer, pode fazer uma doença, né? Porque ela vai ter que aparecer em algum lugar. Então como é que eu posso acessar? Então eu tenho que entender tanto os mecanismos que estão por trás daquela emoção, como também fazer uma pergunta: o que a minha alma pede nesse momento? O que ela exige de mim? Para eu poder daí buscar um caminho de recuperar a conexão que eu perdi comigo e assim encontrar um caminho de novo de bem-estar, de paz, de alegria, de equilíbrio, que é aquilo tudo que a gente quer, né? Tem pessoas que a gente vê que tem situações extremamente difíceis, de dor,
de sofrimento, de doença, de pobreza, e estão lá serenas, conseguem estar felizes, conseguem ser graças à vida. Tem gente que tem tudo, tem uma estrutura muito boa e frente a qualquer situação de frustração, de dor, já descompensam, já emocionalmente são mais frágeis, já ficam daí achando que Deus é injusto, que a vida não é legal e assim por diante. Então isso depende também da nossa estrutura psicológica, nossa capacidade, que é ligada com a nossa maturidade também, que a gente chama de maturidade emocional, mas que tem a ver com a nossa maturidade psicológica. Nossa forma de compreender a realidade, de reconhecer a imagem que a gente tem de nós mesmos e dos recursos que a gente tem para poder lidar e enfrentar a vida, né? Como a gente interpreta a vida. Outras pesquisas, né? Aqueles que interpretam a vida como conflito, elas sofrem mais do que aquelas que interpretam a vida como desafio. Então, só a forma de a gente encarar a vida, de como a gente interpreta e conceitua a realidade, já muda nosso estado emocional, tá, gente? Eu teria algum exemplo, mas já é 9 horas, encerrando, mas eu sugiro que vocês possam buscar, principalmente nos livros da Joana de Ângeles, ela tem vários, né, momentos que ela trabalha algumas emoções básicas, como o medo, como a raiva, o ciúme e assim por diante, né? Então a gente poderia de uma maneira começar a fazer um exercício de se perceber, né? A gente está numa vida atualmente tão corrida, tão tarefeira, a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Então a gente tem que começar voltar a ser dono do nosso próprio caminho, da nossa própria realidade, e isso é um exercício também de poder parar um pouquinho e se perceber, porque se a gente não se perceber, o nosso corpo vai perceber para a gente. A gente diz psicologia, para a gente não enlouquecer, o nosso corpo enlouquece por nós. E deixar pela vida, deixar pelo corpo, sempre é mais difícil, sempre é mais doloroso, sempre é mais complicado. Pegar as rédeas da nossa vida, por mais difícil que pareça, sempre é uma oportunidade de reconhecer valores, potenciais desconhecidos, e com um esforço do embate da vida, poder se superar, e aquilo que é difícil, complicado no momento, se torna depois algo tranquilo, e assim a gente vai também adquirindo conquistas, possibilidades novas da nossa própria realidade interior e, consequentemente, nossa evolução espiritual. Então fica esse convite para todos aprofundar esse assunto nesse material que a Joana tem para nos oferecer na série psicológica dela. Agradeço a todos a atenção, uma boa noite a todos.